Ei, meus amores, excelente dia. Tô aqui no meu me time e quis compartilhar um pouquinho do que veio pra mim. Na realidade, essa mensagem está no meu coração desde ontem. Desde ontem não, já tá vendo um flash dessa mensagem há um tempo. Ontem ficou bem forte, hoje no me time veio demais aqui. Então, bom dia pra vocês. Vou falar um pouquinho de medo, de voz, de essência. E eu acho que pode ser contribuição para quem escolheu ouvir. Uma vez uma pessoa perguntou na minha caixinha de pergunta, né? Perguntando assim, Jana, qual foi o momento de maior dificuldade que você já teve na vida? E aí eu fiquei procurando, né, um momento de dificuldade. Teve vários momentos de dificuldade na vida, né? Mas uma coisa era igual em todos os momentos de mais dificuldades que eu tive. Todos os momentos que eu tive mais dificuldade na minha vida foi simplesmente porque eu parei de ouvir a voz de Deus. E aí, quando eu parei de ouvir a voz de Deus, eu comecei a ouvir a voz da minha lógica, eu comecei a ver o que as outras vozes estavam falando, eu comecei tantas coisas e aí eu comecei a afundar. E aí, o afundar é um efeito de uma causa, de não ouvir a voz, de não ouvir a espiritualidade, de não ouvir Deus dentro de mim, de não ouvir Jesus dentro de mim. E por quê? Porque a gente é humano, né? A gente é humano. E o humano, a gente está muito limitado aqui na matéria. Então, às vezes, a gente recebe uma ordem dessa voz interna e simplesmente a gente para de ouvir porque a gente está vendo a matéria. E aí a gente começa na nossa lógica, a gente começa a ouvir o noticiário, a gente começa a ouvir outras pessoas que têm tantas travas quanto a gente e a gente começa a afundar. E aí eu quis trazer isso para vocês, por quê? Porque ontem veio de novo a passagem de Pedro, né? Onde Jesus tinha mandado os discípulos pegar o barco e atravessar de um lugar para o outro que ele ia depois, né? E é engraçado que só tinha um barco, né? Pensa. E aí os discípulos falaram, né? Não sei como é que ele vai encontrar a gente lá, mas ele mandou, a gente vai. Naquele momento os discípulos já estavam um pouquinho mais íntimos de Jesus. E aí eles ouviram a voz e eles foram para o mar. Quando eles chegaram no mar, foi bem interessante. Por quê? Porque eles chegaram no mar e começou uma tempestade muito grande. Isso diz para mim uma coisa. Mesmo que você ouça a voz, aquela voz que está dentro do seu coração, chamando para algo maior, para algo mais essencial dentro de você, por mais que você tenha fé e que você confie, isso não é garantia que as coisas vão ser calmas, que as coisas vão dar certo. Essa fé, gente, que tem confiança de que as coisas vão dar certo, é uma fé infantil, né? Uma fé adulta é aquela que, mesmo que der errado, você sabe que no fundo tá dando certo. Porque há uma inteligência, há algo maior do que você, que sabe muito mais do que você, orquestrando tudo, entende? Então, naquele primeiro momento, os discípulos chegam lá, estão no meio do barco, estão no meio do mar, naquele barco, e aí começa uma tempestade, aquela coisa muito louca acontecendo, mas eles tinham escutado a voz, e eles obedeceram a voz. E mesmo assim, estava no meio da tempestade, estava no meio da doideira. E aí é muito louco, porque no começo, né, aí Jesus chega. Jesus chega da maneira mais improvável do mundo. Ele pegou um barco emprestado? Não. Ele vem andando sobre as águas, né? Algo que desafia a lógica de todos eles dentro do barco. Um homem andando sobre as águas desafia a lógica. Jesus já chegou desafiando a lógica, Jesus já chegou desafiando a mente, a racionalidade de todos eles.
E quando isso aconteceu, Pedro, com a ousadia que ele tem, ele olhou para Jesus e falou assim... Aí eles ficam com medo, né? Eles não sabem se eles tinham mais medo de Jesus andando, daquele cara andando sobre as águas, né? Ou se eles tinham medo da tempestade, né? E aí começaram, é um fantasma, porque a mente humana, ela sempre vai julgar, de acordo com os filtros que ela tem, né? Bom dia, meu amor. A mente humana, ela sempre vai julgar, de acordo com os filtros que ela tem. Entende? Então ela, é um fantasma. E Jesus fala, não, sou eu. A mesma voz que mandou vocês atravessarem esse mar, nesse barco, tá aqui, nesse momento. Vim de uma maneira totalmente diferente do que vocês pensaram que eu ia vir. E aqui tem outro ensinamento. Às vezes a gente pensa que Deus vai se manifestar na nossa vida, o sobrenatural ele vai se manifestar na nossa vida de acordo com o que a gente quer, de acordo com os nossos filtros. Só que Deus não é teu empregado. Ele se manifesta de acordo com um bem maior. Então, às vezes, você está olhando assim, Deus me dá um sinal, Deus me dá um sinal, Deus me dá um sinal. E aí você está esperando que venha na sua caixinha. Deus não é obrigado. Porque ele não é teu empregado. Ele vai se manifestar para um bem maior. Para que algo maior aconteça através de você. E às vezes você só está pensando na sua caixinha, na sua forma de fazer. Sai do controle. Sai do controle. Porque toda vez que eu tentei estar no controle e tentei controlar Deus e tentei falar, Deus, faz desse jeito, eu tampei com a cara na parede. Por quê? Porque o ego, ele quer fazer isso. O ego, ele quer fazer isso o tempo todo. Ele quer controlar o tempo todo. Só que o ego é limitado. Ele só vê até a próxima curva. Deus está vendo tudo. Deus está vendo o quadro inteiro. Deus dentro de você está vendo o quadro inteiro. Então para de querer controlar aquilo que você não controla. Você não é capaz de controlar tudo, sabe por quê? Porque você não tem capacidade disso. Você não vê tudo. Você não vê tudo. E aí foi bem interessante, porque aí Jesus chega, fala, sou eu, gente. Tô aqui. Eu falei que vim e eu vim. De uma forma diferente da que a mente de vocês acharam que eu deveria vir, né? Mas eu vim, eu tô aqui. E aí Pedro faz uma coisa que pra mim é extraordinária naquele momento. É extraordinária. Pedro chega e fala assim, Jesus, se é você, deixa eu ir aí. E aí Jesus fala, vem Pedro, pode vir. Naquele barco, tinha outros discípulos, mas só Pedro falou assim, eu quero algo mais, eu quero mais. Ver você fazendo milagre já não tá alimentando a minha alma, eu quero viver esse milagre. E aí existem duas pessoas no mundo, gente. Aquelas que ousam e querem viver o milagre na vida delas, e aquelas que ficam de espectadora do milagre alheio. E aí eu te pergunto, você quer ser quem? Você quer ser a pessoa que vive o milagre na sua vida ou você quer ficar contando o milagre da vida dos outros? Só que para você viver milagre na sua vida, você vai ter que ter ousadia. Para você viver milagre na sua vida, você vai ter que ter coragem. Para você viver milagre na sua vida, você vai ter que falar assim, chega de mediocridade, chega de viver no raso, chega de fazer de acordo com as minhas limitações, chega de viver através dos meus traumas, chega de viver através das minhas dores, chega de viver isso. Você vai ter que tomar uma decisão de escutar a voz que vai muito além da tua lógica. Porque não tem lógica nenhuma. Primeiro Jesus manda os discípulos irem. Aí fala que vai depois. Os discípulos não entenderam muito bem, mas eles sabem que Jesus vai naquele momento. Aí Jesus vem andando sobre as águas. E aí Pedro quer ir com ele. Sabe por quê? Porque Pedro compreendeu o seguinte, Jesus, tu é capaz de fazer isso, tu é capaz de me fazer fazer isso. E aí Jesus fala, vem, pode vir.
Que escolha você precisa tomar hoje na sua vida? Porque às vezes para você viver o sobrenatural, para você viver o mais na sua vida, você vai ter que escolher, você vai ter que pedir, você vai ter que falar assim, eu quero isso. Deixa eu viver isso. Deixa eu viver isso. Porque Deus está sempre perto, Deus está sempre disponível. Você que não escolhe. Por quê? Porque você tem um monte de crença. E foi bem interessante porque hoje de manhã isso veio muito forte para mim. Janaína, as pessoas não vivem o meu sobrenatural na Terra ou utilizam a espiritualidade para fugir porque elas não estão curadas. E aí elas só vêm através da lente do trauma. Elas só vêm através da lente da dor. E vou te falar, para viver o sobrenatural na sua vida é coisa de adulto. É coisa de adulto que tem a criança integrada dentro de si, mas a criança não está no comando. Porque a tua criança, em várias vezes, se ela estiver no comando é porque ela está ferida. E aí você vive a tua vida de acordo com as suas próprias feridas. Não de acordo com a sua essência. E aí veio muito forte isso pra mim. Aí Pedro sai do barco. E Pedro começa a olhar para Jesus. E ele começa a ver o milagre acontecendo. Ele começa a ver as coisas acontecendo. As coisas começam maiores. Ele começa a experienciar. Ele começa a ir. Ele começa a ir. Ele começa a ir. Ele começa a ir. E ele tá olhando para Jesus, ele tá olhando para Jesus, ele tá olhando para a essência, ele escolheu aquilo ali. E aí, de repente, Pedro começa a olhar pro lado. E aí ele começa assim. Mas nenhum homem conseguiu isso. Eu fui muito além do que a minha família. Eu fui muito além do que os meus amigos. Eu fui muito além. Eu fico imaginando Pedro. Não, isso não é possível. A mente de Pedro bugando. E aí, naquele momento, Pedro começa a afundar. E é exatamente isso que as nossas crenças fazem com a gente. Que os nossos traumas fazem com a gente. Os nossos filtros cheios de trauma. E aí, hoje no Me Time veio muito forte pra mim. Enquanto vocês não curarem a criança de vocês, que tá cheia de trauma, que tá me confundindo com um homem que bateu, com um homem que abandonou, vocês não tem como viver o sobrenatural. Porque Pedro, naquele momento, já fica imaginando Pedro aqui, né? Cheio de lealdade familiar. Ninguém conseguiu isso. Como é que eu vou conseguir? Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Minha família não conseguiu, então eu tenho que voltar. Eu tenho que retroceder. E é nessa hora que você retrocede. Quantas vezes na sua vida você falou assim, não, agora eu vou. Agora eu vou fazer. E aí no meio da doideira, tu tava lá, e as coisas indo, o negócio começou a fluir. E aí de repente sua mente começa a te sabotar. Não pode ser, isso daí é perigoso, isso aí não vai, ninguém foi aí, tua família não foi aí. E aí começa um processo inconsciente de autossabotagem. E aí você para de ouvir sua essência, você começa a ouvir os seus traumas, você começa a ouvir sua dor, você começa a ouvir tanta coisa e aí você começa a afundar. Faz sentido? Quem tá aí, coloca aqui pra mim, nos comentários. Começa a afundar. Vai começar a afundar. E aí Pedro começa a afundar, começa a afogar. Só que é muito interessante, porque Pedro, naquele momento, Jesus, me salva! Me salva! E aí Pedro de novo chama a essência dele e fala, me salva! Me tira daqui! E aí Jesus pega ele. E aí Jesus olha dentro do olho de Pedro. Que Jesus é desses. Ele até hoje, ele olha pra gente como ninguém olha. E aí Jesus olha pra Pedro e fala, Pedro, por que tu duvidou, homem de pouca fé?
Por que você duvidou, Pedro? Eu tô aqui. Eu te chamei. Só que na realidade era tudo orquestrado. Essa tempestade, essas doideiras, tudo acontecendo aqui. Só que era tudo orquestrado para que você compreendesse que é possível. Para que você compreendesse que é possível. Mas a gente precisa andar um pouquinho mais junto para você conseguir ultrapassar essas limitações da sua mente. Para que você consiga ouvir a sua essência e pare de ouvir os seus traumas. E aí depois daquilo ali, aconteceu um monte de coisa, né? Inclusive, Pedro negou Jesus. E aí é bem interessante, porque a primeira coisa que Jesus faz quando ressuscita é ir lá e chamar Pedro de volta. E aí é muito louco, porque Pedro é a rocha, né? Jesus estava forjando o caráter de Pedro para que ele construísse sobre a rocha, sobre algo eterno. Porque a sua essência, ela sempre vai te chamar a construir a sua vida em cima de algo que é eterno. Por isso que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus para construir a sua vida em cima da sua essência, não em cima do seu ego. Porque o seu ego, ele vai construir o que é bom somente na aparência. Somente com o que ele vê. O seu ego é muito limitado. O seu ego é muito limitado. Por isso que Jesus falava assim, olha, eu e meu pai somos um. E vocês precisam ser um com o pai, assim como eu sou. Pai é a sua essência. Filho é a sua natureza humana. Então o que Jesus estava falando? Junta a sua natureza humana com a sua natureza divina. Anda aqui na terra fazendo a vontade do meu Pai. Porque assim, vocês vão acessar o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. Foca no reino de Deus, foca no Deus dentro de vocês. E para de procurar o reino de Deus em outros lugares, o reino de Deus está dentro de vocês. Para de falar, ele está ali, ele está lá, para com esses rótulos. Deus está dentro de vocês, um dos nomes de Jesus, né? Um dos nomes dele é Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto, Deus dentro, praticamente. Caminhada de Emaús, Jesus ressuscitou, foi andar com aquela galera, com os discípulos, e eles estão lá falando da morte de Jesus, ele já tinha até ressuscitado, e eles estavam lá falando de passado. Por quê? Porque o ego, ele é viciado em dor, ele é viciado em trama. Quantas vezes Deus está aqui na sua frente falando assim, eu tô aqui na sua frente, sua essência está aqui na sua frente, pronta para fazer você viver o extraordinário, o mais. E você fica contando história antiga, querendo viver história antiga. E aí aquele homem falava assim, Jesus fala, mas ele falou que ia ressuscitar, gente. E vocês estão falando da morte ainda. Mas hoje ele está ressuscitado e eles não conseguiam ver que Deus estava na frente deles, se manifestando na frente deles. Por quê? Porque eles estavam viciados em histórias antigas, em trama, em dor, em sofrimento, em morte. Para de focar na sua vida, né? Olha para a sua história como algo que tudo na sua vida é aprendizado. Queira viver daqui para frente, tá bom? Aconteceu isso tudo. O que eu aprendo com isso? O que eu faço com isso? Mas a minha vida é daqui para frente. Eu vou
criar minha vida em cima da rocha, eu vou criar minha vida em cima da abundância, eu vou criar minha vida em cima do aprendizado, eu não vou criar minha vida em cima de trauma, eu não vou criar minha vida em cima de dor, eu não vou criar minha vida, por quê? Porque as coisas velhas já se passaram. Só que vocês querem viver o novo com odre velho, com recipiente velho, não vai dar certo. Escolha ser uma nova criatura, corpo, alma e espírito. Escolha ser uma nova criatura, porque aí o novo pode vir e se manifestar na sua vida. Agora, enquanto vocês não curarem essas mazelas, e o seu recipiente, você, né? Olha comigo. O seu recipiente aqui, ó. Deus não vai se manifestar com um novo na sua vida se o seu recipiente está velho. Se o seu recipiente está ali cheio de dor, cheio de trauma. Escolha se curar. Escolha ir no inferno se for possível. Escolha ir no inferno se for preciso para se curar, para que venha o novo. Eu quero mais, eu quero novo. Faz igual Pedro, eu não aguento mais ver os outros vivendo, eu não aguento mais ver os outros, milagre dos outros, eu quero viver um milagre na minha vida. Eu quero eu ser o milagre. E hoje a gente está falando de Pedro, que por mais que tenha caído, por mais que tenha sido chamado por Jesus de homem de pouca fé, se ele é homem de pouca fé, imagina os caras que estavam no barco. Então ouse se curar, ouse entrar naquele porão da sua alma que tem tanta dor. Porque, gente, pensa comigo, se na tua casa, tu pega todo o lixo da sua casa e coloca debaixo de um tapete, vai chegar uma hora que vai começar a feder. Por mais que ela aparentemente esteja tudo bonitinho. Por cima tá tudo limpinho, tudo lindinho. Mas debaixo daquele tapete tem podridão. Vai começar a feder, vai começar a dar bicho. É a mesma coisa na sua vida. Tem alguns porões aí dentro que você tem medo de entrar. Por quê? Porque dor dói. Você viveu uma dor lá atrás e você guardou, igual você joga sujeira para debaixo do tapete. Só que você precisa ir lá, abrir esse porão. Por mais que seja fedorento, por mais que seja dolorido, você precisa ir lá, encarar a sua dor. Para que aquilo ali vire vida, vire potência. Porque vai continuar fedendo. E aí aparentemente está tudo lindo, mas só Deus sabe, e o seu travesseiro sabe quando você deita na cama. O quanto você se sente perdido, o quanto você se sente exausta, o quanto você se sente solitária, o quanto você se sente incapaz. Então tá na hora de você visitar, ter coragem de visitar os seus medos. Porque Pedro, volta a dizer, por mais que ele tenha afundado, ele teve coragem de visitar os seus medos, de encarar os seus medos e viveu mais. Eu fico imaginando, né? Quão interessante seria, e traz para sua vida, andar sobre as águas, fazer o que ninguém fez. Viver um milagre. Porque você decidiu escutar a voz. A voz que fala dentro do seu coração. Que por mais que os traumas, as dores, as merdas, tudo que aconteceram na sua vida, gritem, se você silenciar, se você estiver no momento presente, você vai escutar a voz. E ela é mansa. Ela é mansa. Ela é simples. E ela sempre está te chamando e disponível para o momento que você quiser. Silenciar todas as vozes e escutar a voz, ela vai estar ali disponível, te guiando, te levando pro mais. Para além. Para além do que você jamais pensou em viver. Para além das suas capacidades, você fala assim, eu sou capaz disso? É. E aí hoje de manhã, Jesus falou muito forte comigo isso. Jana, ajuda essas pessoas a entrarem nos porões. Ajuda essas pessoas a curarem essas crianças delas. Porque elas estão me confundindo com aqueles homens, aquelas mulheres que fizeram tanta dor
porque também estavam feridas. Essas mulheres, os pais deles também estavam feridos. E deixa eu te falar, não há propósito. Não tem como você viver o propósito de Deus aqui na Terra se você não fizer as pazes com o portal. Quem é o portal? Seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe foram portais para você vir aqui para a Terra. Não tem como você viver o seu propósito em plenitude. Viver a sua missão em plenitude, conectada com Deus, andando sobre as águas, de lá, ouvindo a voz de Jesus. Não tem como se você não tiver conectado com seu pai e com a sua mãe. Se você não fizer esse processo, não tem como. Sabe por quê? Porque isso te leva ao amadurecimento. Propósito e missão é para adulto. Adulto que integrou a criança em si. Porque a criança, o lado luz da criança, quando a criança está integrada dentro de você e não no comando, quando você se cura e consegue pegar essa criança e integrar dentro de você e não deixar ela no comando, sabe o que acontece? Você acessa entusiasmo, você acessa criatividade, você acessa ousadia. Não tem como você falar com Jesus, Jesus, me leva nesse negócio aí, deixa eu andar sobre as águas, se tu não tiver com a criança integrada. Por quê? Porque quem faz isso, quem te conecta com o impossível é a sua criança curada. E aí quando você cura, você integra essa criança, você fica uma mulher inteira, adulta, com a criança integrada. E aí você pode viver a sua missão, o seu propósito, relacionamento. Porque isso é coisa de mulher. Propósito e missão é para mulher, não é para criança. Relacionamento é para mulher, não é para criança. Compreendem? Compreendem? Eu vou fazer um workshop de cura de criança interior. Não sei o dia ainda, que eu acabei de receber o... Mas essa semana ainda, amanhã, vocês vão saber e vão ver, vão ter a oportunidade de participar. Porque tá na hora de vocês viverem o mais. Tá na hora de vocês se conectarem com o eu sou, o Deus dentro de você. Tá na hora de você limpar aquilo que te impede de viver a tua essência, de manifestar Deus na Terra. De manifestar Deus no seu casamento, de manifestar Deus na sua maternidade, de manifestar Deus no seu trabalho, de manifestar Deus na padaria, de manifestar Deus, é isso, é trazer o reino de Deus para dentro de você, para que o reino de Deus fique visível do lado de fora. É isso. Juntar céu e terra. Recipiente novo para vir um novo, o mais de Deus. Transbordar. E a partir desse transbordo, porque a tua missão é desse transbordo. Se cura. Se cura porque vai vir um novo de Deus. Quando vem um novo, ele multiplica esse fluxo dentro de você. E aí transborda. Nesse transbordar é a tua missão. Sabe por que alguns de vocês desistiram da missão de vocês? Vou falar. Vocês estão vivendo de forma antiga. Ok? Aí o novo de Deus não consegue vir. Só que vocês acreditaram que vocês tinham que servir de qualquer maneira. E aí vocês tiram pedaços de vocês para dar para os outros. E aí vocês chamam isso de servir. Ah, porque é sacrifício. E aí você tira pedaço de você para servir ao outro. Só que Deus nunca te chamou para isso. Por quê? Porque o reino de Deus multiplica. Eu nunca vi Jesus dividir as coisas. Primeiro ele multiplica para depois repartir. O reino de Deus, o reino de Deus, a lógica é a multiplicação, porque Deus não tem miserinha não. Miséria é uma percepção. O que realmente existe é abundância, prosperidade
E quando eu digo prosperidade, é de recursos, de saúde, de tudo. De tudo. O que você precisa. Na hora que você precisa. Vai transbordar. Entendeu? Então, o que acontece? Você se cura, vira um recipiente novo. Pronto. Sem rachadura. O novo de Deus vem, o Espírito de Deus vem e te vivifica. Isso multiplica, isso transborda. Aí vai transbordar de você. Esse transbordo aqui, ó, que transbordou, vai servir ao outro. É do seu transbordo. Você é tão próspera, você é tão próspera, você é tão próspera que você tem abundância. E é dessa abundância, presta atenção, aí é dessa abundância que você serve. Você não tira pedaço seu, não, porque isso aqui é ferida. Se você está servindo através de tirar pedaço seu para dar para outro, você está ferida, você não entendeu nada. Tá na hora de voltar. Por isso que eu vou fazer o workshop lá de criança interior. Tá ferida. E aí você desiste. Ah, isso não é para mim. Isso não é para mim. Claro que é para você. Só que Deus está te chamando para se curar. Para ser um odre novo. Para que o Espírito de Deus te vivifique. E aí você experimente a prosperidade que só existe quando você está alinhada com a essência. Que só existe quando você está alinhado com o universo. Prosperidade vem de alinhamento. Eu e meu pai somos um. Jesus não falava isso? Eu e o meu pai somos um. E aí todo e qualquer recurso que Jesus precisava para manifestar a vontade do Pai era imediatamente. Imediatamente. Não era depois, amanhã. Não. Era imediatamente suprido, porque Jesus estava encaixado no propósito. Alinhado com Deus dentro dele. E manifestando Deus na terra. Jesus vivia na terra, honrando a terra. Essa é a espiritualidade que eu acredito. Essa é a espiritualidade que eu quero levar. Essa é a mensagem de Deus no meu coração. E hoje ficou mais claro impossível. Janaína, cura essas pessoas. Leva essas pessoas a se curarem, porque eu não curo ninguém, né? Mostra um caminho de cura, 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 mostra um caminho de cura. Porque essas pessoas não vão conseguir manifestar a missão delas enquanto elas estiverem identificadas com o trauma, com a dor. E é isso. E é isso. Que louco, né? Então, meus amores, essa mensagem que estava no meu coração, que veio para mim, eu transbordei para vocês. Espero que essa mensagem te alcance. O dia que for. E traga a vida. Traga a vida pro seu coração, pra sua mente, pro seu espírito, pra sua família. Que essa mensagem traga a vida pros seus relacionamentos. Deus está te chamando pro mais, para manifestar o sobrenatural em tudo que você faz. Vai ter coragem? Vai ter ousadia? Vai parar de ficar contando milagre dos outros e começar a viver milagre na sua própria vida? Sendo que você nasceu para ser, vivendo o que você nasceu para viver? Silencia, porque a voz tá aí. A voz tá aí. E se preparem para o workshop. Esse workshop vai te dar um gostinho do que vai ser, do que é o Inteira, né? Porque o Inteira foi chamado para ser isso. Então, se preparem para a próxima turma. O workshop vai abrir essa nova turma. E agora eu tenho clareza do que é para eu fazer nesse workshop, porque eu tava pedindo direcionamento. Ô, Júlia, você tá no Inteira. E meu desejo é que todos vocês estejam no Inteira, porque é um movimento
de fazer o pai e o filho se integrarem dentro de você, para que você transborde a sua missão, para que você viva o que você nasceu para viver em todas as áreas da sua vida. Então, fica ligado aqui, que amanhã vocês vão ter a informação do workshop e a informação da próxima turma do Inteira também, tá? Meus amores. Ó, amo a vida de vocês. Beijos. E se você sentiu no seu coração, transborde. Compartilha essa live. Vou deixar essa live aqui. Tô ainda de dormir. Compartilha essa live aqui pra todo mundo. Porque essa live aqui salva vidas. Eu tenho uma absoluta certeza. Tá? Gera vida aí também. Tá bom? Um beijo, meus amores. Excelente domingo. Vou lá tomar a mamãe mais um pouquinho hoje. Tá? Tomem a mãe de vocês. Domingo é Dia Internacional de tomar pai e mãe, tá? Então, tome a mãe e o pai de vocês aí. Como? Ah, outro dia eu conto pra vocês como. Quem tá no Inteira vai saber. Quem tá nos grupos também, tá? Aqui. Beijo. Deixa eu fazer aqui, porque eu vou fazer uma capa bonitinha. Mariana, você entrou no final. Assiste do começo, tá?